Quem não criou a imunidade com a vacina, como é que vai ser? Vai tomar uma terceira dose? Profissional de saúde, simpática, otimista. A nossa convidada do Café com Fabiana Monte de hoje é Suliana Carneiro. E o nosso tema, imunização contra a Covid-19. Suliana, é um prazer recebê-la. Obrigada, Fabiana. Obrigada, nossa metrópole também. Laborvida e Suliana está muito feliz em estar aqui, tenho certeza. É questão de sonho realizado. Pode confiar no que eu estou lhe dizendo. Estou realizando o sonho em estar aqui. Para a gente também é um prazer recebê-la. É uma empresa que a gente detém muita credibilidade. Esteve conosco, né, no Prêmio Empreender Camaçari. Exatamente. É uma empresa parceira da revista Nossa Metrópole. Exatamente. E é sempre um prazer e uma honra estar com os nossos parceiros e estar com pessoas que têm prestado um serviço para a nossa comunidade, como é o seu caso enquanto pessoa e o caso do Laboratório Laborvida. Amém. Muito obrigada, muito obrigada. E hoje vamos falar sobre um assunto que você está mega acostumada, que é a questão da Covid-19, né? Não é um tema que nos alegra, mas é um tema muito importante da gente estar abordando, né? Apesar da gente ter aí mais de um ano de Covid, Exatamente. A gente entende que levar informação para a comunidade ainda é de extrema importância, principalmente em relação às novidades que surgem diariamente. Mas, Suliana, essa pandemia, pela sua idade, com certeza é a primeira pandemia que você enfrenta enquanto profissional de saúde. Como é que tem sido para você viver esse momento? Fabiana, foram momentos complicados, momentos de muito choro, de muito desespero, não vou mentir. Teve período que a gente, ao iniciar o trabalho, começava pedindo a Deus proteção sobre tudo, o medo da gente contaminar os nossos familiares. Eu tenho uma filhinha de 2 anos, sofri muito pensando, conversando com meu marido, se eu pegar, quem fica com minha filha, como é que vai dar suporte. Então, é a questão que mexe com tudo. A gente sabe que a gente precisa, como profissional de saúde, como missão de vida, prestar um serviço à humanidade, mas, por outro lado, existe a pessoa, o ser humano, né? Que tem mãe, que tem pai, que é idoso, que é doente, que tem filha, criança. E foi um período muito complicado para todos nós. E, de certa forma, precisa continuar convivendo com todo mundo, né? Obviamente, mantendo todas as restrições, tudo. Mas é preciso. Mas eu tive episódio de eu ficar sem ver meus familiares mesmo, pelo fato de eu estar exposta. Eu tenho um irmão que também é profissional de saúde, trabalha dentro da central do Covid, então a gente ficou nesse distanciamento mesmo, porque os dois eram risco, fonte de risco. Sim. E aí a gente foi se adaptando aos poucos à realidade. O bom é saber que existem casos que não é só milagre, que é ciência. Eu digo que eu e meu irmão, eu acredito que muitos profissionais de saúde que se cuidou, respeitou, sobretudo a pandemia, saíram até o presente momento ileso. Eu não peguei o coronavírus até então, mesmo diante quase 8.000 testes 8.000 pacientes que nós atendemos dentro do laboratório com o teste de Covid. Até então eu não fui contaminada, meu irmão não. Muitos colaboradores do laboratório também não. Então, às vezes, as pessoas têm a sensação, eu estou lá dentro do laboratório, elas estão lá dentro do laboratório, elas vão passar a doença para mim. Não necessariamente. O fato da gente estar na rua, o fato da gente estar exposto, estar aglomerando, tudo isso pode desencadear essa doença. E você acabou respondendo algo que eu iria te perguntar, que é em relação à quantidade de testes, né, do laboratório Laborvida. Porque a gente percebe que a demanda acabou se concentrando muito na questão da Covid. Foi, exatamente. É uma realidade que mudou completamente. A gente tinha o nosso fluxo de convênio, nós atendemos população SUS, mas seria aqueles exames de rotina, os exames de acompanhamento médico e, de repente, a gente passou um período praticamente com exclusividade do teste do Covid. E era aquela realidade, atendimento o dia todo, não precisa de jejum. Foi um fluxo grande, graças a Deus, foi um fluxo bom. Sei que o laboratório também ganhou muito nome, ganhou muita referência por conta da forma que foi prestado o atendimento. Nós fomos pioneiros no teste da coleta nasal, que o resultado saía em 2 horas. No começo foi difícil da acreditação, mas depois a gente conseguiu ganhar a confiança do meio médico e todos os laboratórios hoje estão aplicando, vários países estão aplicando. Então a gente também está tentando... E qual é a diferença desse teste para o PCR? O PCR é o padrão ouro. Quando a gente chama padrão ouro, é aquele primeiro teste que é realizado mundialmente, que é o padrão de referência para todos os países. Esse teste do antígeno, ele tem uma metodologia um pouco inferior.
No teste do PCR, o que é que pede? A partir do primeiro dia de sintomas, ele já detecta. Nesse teste do antígeno, que é o do cotonete também, mas que sai com 2 horas, ele pede pelo menos 3 dias de sintomas. Então, isso é o mesmo que se utiliza nas farmácias? Agora sim, agora as farmácias estão utilizando sim. Então pode confiar, quem precisa pode confiar o mesmo teste de farmácia. O que eu não sei é como eles aplicam. Lá no laboratório a gente recomenda assoar o nariz antes para poder puxar o que tiver de vírus impregnado que for. A questão da postura, de introduzir o cotonete tem que ser até a região de cada parte que pega a nasofaringe. Então, tudo isso que aí a gente tem que ver de acordo com o local que coleta. Se eles seguem esse protocolo. Peguei muitos casos de resultado indeterminado porque não fazia a introdução por completo. Infelizmente, é o que tem que ser feito. Incomoda. Incomoda, né? Incomoda, mas a gente passa. Com certeza. E a gente tem uma novidade, né? Nessa questão aí de testagem, que é o teste de anticorpos neutralizantes. Exatamente. Conta um pouco pra gente sobre essa novidade, como é que funciona. Fabiana, na verdade é o seguinte, existem os testes para detectar o vírus, que é para saber se a pessoa está com corona mesmo, que é única e exclusivamente o do cotonete, seja esse do antígeno de 2 horas ou o PCR. Mas existe aqueles para saber se a gente já teve contato ou tem anticorpo de defesa, certo? O que é que vinha acontecendo? Os primeiros testes que foram desenvolvidos é tudo muito novo, gente, então é tudo pesquisa. Os primeiros testes que foram desenvolvidos, ele estava pegando o anticorpo do nosso corpo, como em outras doenças. Sim. Toxoplasmose, então megalovírus, hepatite, pega os anticorpos do nosso corpo puro. O que foi visto após a vacina é que com a vacina é um anticorpo diferente e que alguns desses testes não estavam pegando. Entende? Então, teoricamente, a pessoa tem sim um anticorpo, mas fazia esses primeiros testes que foram lançados antes da vacina e o resultado dava negativo. E aí as pessoas ficavam se questionando. Foi quando descobriu esse anticorpo neutralizante. Vamos simular que os nossos anticorpos normais sejam Y. Sim. Os que o nosso corpo produz. Esse que veio do corona, da vacina, ele é um Y com uma bolinha. Os vídeos até mostram dessa forma. Então, exatamente esse do Y com a bolinha, os outros testes não estavam pegando. E aí desenvolveu esse teste, que é o que pega esse anticorpo proveniente da vacina. Entende? Então, por que que eu fiz recentemente a gente pegou 5 pessoas, é uma amostragem pequena, mas a minha intenção era a gente conhecer o teste para poder eu indicar ou não indicar. E aí eu fiz o meu. Eu só tinha tomado uma vacina, tomei em fevereiro, AstraZeneca, e só estava com uma dose naquela ansiedade, ai meu Deus, eu já devo estar com anticorpo de defesa, já devo estar protegida. Fiz meu teste. Quando eu pego o teste, Fabiana, negativo. Foi aquela tristeza no coração da ansiedade, mas depois eu entendi, sim, que o nosso corpo precisa da segunda dose. Testei com outras pessoas que tomaram apenas a primeira, não tinham anticorpo de defesa. Então, gente, por favor, quem tomou a primeira dose da vacina, você possivelmente ainda não está protegido. É muito importante a gente falar sobre isso, porque, infelizmente, a maioria das pessoas, apesar da quantidade de informação, né, que a mídia vem trazendo sobre esse tema, muitas pessoas ainda acreditam que apenas com a primeira dose você já adquire aí o anticorpo de defesa. Isso não é verdade. Não. E eu fui vítima disso. O ser humano, esquece agora a parte profissional, o ser humano, a ansiedade de proteger minha filha, meu pai, minha mãe, não adianta. Eu fui vítima disso, fiquei ansiosa para ver e quando viu deu negativo. Então, tenho que manter tudo. Assim é o que eu recomendo para todos. E mesmo assim, após o período da vacinação, ainda existe um tempo. Exatamente. Para você ter noção, eu tomei a minha em fevereiro. Eu fiz o meu teste no finalzinho de março. Então, eu já tinha muitos dias, mais de um mês. E não tenho anticorpo de defesa. Então, assim, o que foi que eu fiz? Quando eu peguei meu resultado negativo, aí eu falei, eu não tenho como confiar no teste ainda. Então, eu propus 5 pessoas que já tivessem tomado as 2 doses e que não tivesse tido coronavírus, para não ter interferência. Você ainda foi insistente. Mas é porque eu primeiro tenho que ter certeza para poder indicar, senão não indico. E aí, peguei essas 5 pessoas, essas 5 pessoas tinham tomado as 2 doses, independente se Coronavac ou AstraZeneca. Já tinha mais de 21 dias, porque é o que é recomendado, é a partir do 21º dia após a segunda dose da vacina. Então, perceba que nosso tempo é longo ainda, para poder começar a detectar.
E aí, o que nos chamou a atenção, dessas 5 pessoas, 4 positivo, lindo. 2, por incrível que pareça, foram da Coronavac, 2 da AstraZeneca. Todo mundo lindo, cheio de imunidade, tudo acima de 90%, 80%, perfeito. Mas uma delas, é outro alerta que a gente tem que fazer. Uma delas é profissional de saúde com as 2 doses tomadas, acima de 21 dias, o resultado dela deu negativo. E aí a gente está em contato com ela, eu recomendei que ela refazer esse exame, que ela né? refizesse o teste, ou com 30 ou com 60 dias, porque se der negativo, a vacina não fez efeito nela. E aí eu acho que é um tema que possivelmente pode vir a ser discutido lá na frente. Quem não criou a imunidade com a vacina, como é que vai ser? Vai tomar uma terceira dose? Não vai? A gente não sabe como é que vai ser. Situação complexa. Mas né? essa pessoa está com as 2 doses tomadas e imunidade zero. A qualquer momento ela pode pegar o coronavírus. E falando de novidade, o Laboratório Laborvida está trazendo aí mais uma novidade, mais uma unidade aqui para o município de Camaçari, né? Uma sede lá em Arembepe. Exatamente. Então conta pra gente aí como é que tá a sua expectativa, como é que tá o coração aí em relação a esse novo empreendimento e o que é que o Laboratório Laborvida está levando lá para Arembepe, quais os serviços? Mais uma vez é sonho realizado. Eu boto, ó Senhor Deus, aqui, isso é o que está na minha mente, se é o que ele projeta, dá certo. A gente já tinha projetado algumas unidades na Orla, mas por incrível que pareça, bati o olho em um ponto e foi o que fluiu. Tá ficando muito lindo, muito arrumadinho, feito com carinho, com detalhe. Todos os serviços daqui a gente vai encaminhar para lá. É uma filial mesmo do Laborvida, é logo Laborvida, tudo. A história do Laborvida é um filho que está nascendo. Os profissionais capacitados já estão sendo capacitados aqui para poder assumir a unidade lá. Então a gente vai ter transporte próprio. Essa unidade vai funcionar até 13h e essas amostras vêm para a nossa sede aqui em Camaçari, que é o nosso núcleo de análise, onde é feito. E ainda vai vir com mais uma novidade, tanto aqui a sede, o Laborvida daqui de Camaçari, quanto o de Arembepe ainda vem com vacina, com fé em Jesus Cristo. Mas isso porque você tem tido aí uma demanda muito grande da Orla, né? Tivemos sim. Tanto de pessoas, tanto Arembepe, Jauá, Arembepe, Monte Gordo, a gente já atendia em Monte Gordo, na unidade SUS que tinha lá, mas o pessoal que estava em Praia do Forte, nesses hotéis que precisam fazer viagem para fora, a gente estava tendo um coleta praticamente diariamente, esse ida e vinda. E graças ao prazo que a gente teve para poder pegar voo, essas coisas, esse atendimento fluiu muito bem lá. Então, por isso, a gente decidiu botar uma unidade de apoio na Orla para poder suprir essa necessidade da Orla. Suliana, essa pandemia trouxe muitas novidades para você enquanto profissional, Sim. né? Muitas mudanças para todos nós. Mas qual o maior aprendizado que a pandemia tem deixado para você? A pandemia são tantos, Fabiana, tantos. O que mais me desafiou, hoje eu estar aqui é um desafio. Se puxar o histórico do laboratório, eu e o laboratório antes, eu nunca gostei de vincular a imagem do laboratório à minha pessoa. Mas aí foi quando eu percebi o quanto eu conseguia ser útil para as pessoas. Chega, me arrepio, ó. Você tem feito isso muito bem nas redes sociais. Viu? Não, consegue fluir porque, como eu digo, eu tenho que ser natural mesmo. Porque se eu tentar fazer de outra forma, eu não consigo. Mas eu tenho esse bloqueio da minha imagem. Até minha rede pessoal, minha rede social pessoal, você vê que não tem muita coisa, eu tenho muito bloqueio com isso. Então é uma coisa que eu estou desenvolvendo em mim, mas na intenção de eu conseguir ajudar, a contribuir. E eu falo contribuir de todas as formas, tanto com as pessoas que precisam de informação, que a gente sabe o quanto rico é laboratório. A gente necessita de todo tipo de teste. Às vezes uma informação sobre uma glicemia é um recado que eu preciso dar para alguém que já tem um tempo sem fazer um check-up. E você sente que essa mensagem tem chegado? Chega porque eu tenho um feedback e é isso que está me incentivando. E como profissional mesmo, Deus me deu esse legado do Laborvida, não tenho dúvida, e eu preciso manter a estrutura da empresa, eu preciso dar cara à empresa, eu preciso dar alegria à empresa, dar informação. E está sendo o equilíbrio dos dois. Eu estou tratando esse meu bloqueio e servindo está sendo útil para o laboratório, está dando crescimento ao laboratório, não vou mentir. Mas tenha certeza que você tem feito isso de uma maneira exemplar. Você tem uma graciosidade, uma simpatia. Amém, meu que filho. Acalma e você passa a credibilidade. Isso a credibilidade do Laboratório Laborvida. Eu ouvi muito.
E assim, a gente vê que é diferente, é um serviço diferente, é feito de forma séria, mas feito de uma forma leve, para tentar fazer com que as pessoas entendam. E assim eu vou tocando. Mas a questão da gente poder acolher um ao outro, mesmo à distância. Às vezes a gente sentiu muita necessidade de dar um abraço em alguém e não podia. Teve familiares de funcionário nosso que faleceu, a gente não podia acolher, não podia abraçar. Então o coronavírus vem ensinar muitas coisas pra gente, como família, como empresária. Não foi dizer que foi um período maravilhoso como empresária porque você está se destacando, não, porque a gente teve que migrar o nosso serviço, a gente funcionava de uma forma e outra, mas é aprender com o que Deus está projetando e ir tocando. Com certeza. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né, enquanto pessoa, enquanto profissional de saúde, para as pessoas que nos assistem. Gente, conforme eu falo em todos os meus vídeos, tomem cuidado, vamos fazer nossa parte para esse coronavírus passar. É difícil como família, é difícil como empresa, é difícil como colaborador, mas a gente se cuidando dos nossos, e usando nossa máscara, o álcool gel e evitando aglomeração, a gente já está fazendo muito nossa parte. Tomem cuidado, primeira vacina vocês possivelmente não estão imunizados. Espera a sua segunda vacina, espera 21 dias, quer ter certeza, a sensação de liberdade, faz o teste, agora eu recomendo fazer o teste, independente de onde seja. E quando você tiver com todas as ferramentas na mão, você flexibiliza o seu coração um pouquinho, mas vamos fazer pelos outros, pela nossa família, por nós e pelos outros, ok? E precisando, Labor Vida e Suliana vai estar à disposição de vocês. E é com essa palavra, cuidado, que finalizamos hoje mais um Café com Fabiana Monte.